Hoje eu vou te mostrar a diferença entre dois trabalhos espirituais que realizo: o tratamento espiritual e o ritual de limpeza energética espiritual e realinhamento energético. E não são a mesma coisa. E eu entendo essa dúvida que muitas pessoas têm, porque os dois são trabalhos espirituais. Os dois atuam no campo energético. Os dois podem ajudar a dissolver bloqueios, restaurar o equilíbrio e trazer mais leveza para a vida. Mas eles têm propósitos diferentes. Vou explicar de um jeito bem simples. Então, olha só. Imagine que a sua vida é como um jardim. Nesse jardim está tudo aquilo que faz parte de quem você é. A sua energia, as suas emoções, a sua força interior, os seus relacionamentos, a sua prosperidade, a sua saúde, a sua paz e a forma como você caminha pela vida. Agora imagine esse jardim atravessando tempestades, passando por períodos de seca, enfrentando ventos fortes e por muito tempo ficando sem receber os cuidados de que precisava. Nada muda de um dia para o outro e sabemos disso. Primeiro, algumas flores deixam de florescer. Depois, folhas secas começam a se acumular. As ervas daninhas vão tomando espaço, o solo perde sua força. A luz, ela até continua existindo, mas parece já não alcançar todos os cantos daquele jardim. E sem perceber, aquilo que aconteceu no jardim começa a aparecer também na sua vida. Você começa a sentir um cansaço que não consegue explicar. Perde a clareza, as preocupações aumentam, os conflitos parecem se repetir, os relacionamentos ficam mais difíceis, a prosperidade deixa de fluir, a paz parece cada vez mais distante e muitas vezes você sente que existe um peso sobre a sua vida, não é mesmo? Mas nem sempre consegue, inclusive, identificar de onde vem esse peso. É exatamente nesse momento que entra o ritual de limpeza energética, espiritual e realinhamento energético. Durante o ritual, nós realizamos uma profunda limpeza do seu campo energético e espiritual, removendo cargas negativas que foram sendo acumuladas ao longo da vida, harmonizando a sua energia, fortalecendo a sua conexão espiritual, ampliando a sua proteção e restaurando o equilíbrio que muitas vezes foi sendo perdido diante das experiências, dos desafios e dos pesos da caminhada. O objetivo é permitir que o seu campo energético volte a vibrar de forma mais leve, fortalecido e alinhado, criando espaço para que a vida possa fluir com mais paz, clareza e equilíbrio. É como cuidar da terra desse jardim. Retiramos aquilo que estava enfraquecendo suas raízes e devolvemos as condições para que a vida volte a florescer com mais força, paz, clareza e leveza. Por isso, é muito comum das pessoas relatarem após o ritual que sentiram uma paz que há muito tempo não sentiam. Outras voltam a dormir melhor. Algumas percebem que a mente fica mais leve. Outras sentem mais clareza, mais disposição, mais proteção e mais força para seguir. É como se aquele jardim voltasse a respirar, como se a luz voltasse a alcançar todos os seus cantos, como se a terra recuperasse sua força. E aos poucos, aquilo que estava enfraquecido encontrasse novamente espaço para florescer. E você sabe por que esse trabalho ele promove transformações tão profundas, esse ritual? Porque, na verdade, quando um jardim volta a florescer, não é porque alguém simplesmente colocou flores novas nele. É porque a terra foi cuidada, as ervas daninhas foram retiradas, aquilo que estava sufocando as raízes foi removido. O solo, ele voltou a ser fortalecido e a vida encontrou novamente espaço para florescer. É exatamente isso que acontece durante o ritual de limpeza energética, espiritual e realinhamento energético. Ele limpa, harmoniza, fortalece e reorganiza o seu campo espiritual, removendo aquilo que estava enfraquecendo a sua caminhada e restaurando as condições para que a própria vida volte a florescer. Agora imagine uma outra situação, ok? Imagine que
Mesmo depois de todo esse cuidado, existe uma árvore naquele jardim que continua adoecendo. Você cuida da terra, fortalece o solo, remove aquilo que estava sufocando o jardim e ainda assim aquela árvore continua sem florescer. Então você percebe que existe algo escondido debaixo da terra. Talvez exista uma raiz presa, talvez exista uma pedra impedindo o seu crescimento, talvez exista um parasita invisível, talvez exista algo muito mais profundo sustentando aquele problema. É exatamente aqui que entra o tratamento espiritual. O tratamento espiritual não começa pelo sintoma, ele começa por uma investigação profunda do seu campo espiritual. Antes de iniciar qualquer processo, eu realizo uma análise individual para compreender o que realmente está sustentando os bloqueios, desafios e os problemas da sua vida neste momento. A grande diferença é que a limpeza energética e espiritual restaura profundamente o seu campo espiritual, devolvendo força, equilíbrio e espaço para que a vida volte a florescer. O tratamento espiritual também faz isso, mas ele vai muito além, porque ele literalmente desce até as raízes desse jardim. Ele investiga várias camadas profundas que os olhos físicos não conseguem ver. Por exemplo, às vezes hoje você esteja percebendo que está passando aí por um relacionamento que não dá certo. Talvez uma prosperidade também, a vida ali financeira não está acontecendo legal. Tem também um sofrimento que sempre retorna, um peso que parece nunca ir embora. Quando isso acontece, talvez a sua vida esteja pedindo um mergulho ainda mais profundo. É justamente por isso que, no tratamento espiritual, eu realizo uma investigação profunda do seu campo espiritual para identificar tudo aquilo que pode estar sustentando os seus bloqueios. É através deste atendimento que é possível realizar desobsessões espirituais quando necessário, identificar e desfazer processos obsessivos mais intensos, profundos, que são diferentes, investigar e desfazer magias negras, demandas espirituais ou trabalhos que foram realizados com a intenção de prejudicar a sua vida, identificar e limpar energias de invejas, limpar contratos energéticos ou desfazer, votos religiosos, juramentos e pactos que ainda permanecem ativos por algum motivo, dissolver conexões energéticas que continuam ligando você a antigos relacionamentos ou sociedades, trabalhar fragmentações do seu ser causadas aí por experiências profundamente traumáticas e também olhar para as heranças ancestrais de dor que continuam influenciando a sua caminhada. Viu como ele é bem mais amplo? E assim, cada tratamento é construído de acordo com aquilo que é identificado durante a sua análise. Pessoas possuem histórias diferentes, não têm os mesmos bloqueios ou as mesmas necessidades espirituais. Inclusive, eu quero aproveitar aqui para compartilhar algo muito importante com você. Todos os trabalhos espirituais que realizo são conduzidos em profundo respeito à espiritualidade e à equipe espiritual que acompanha cada pessoa. Eu acredito que ninguém chega até o meu trabalho por acaso. Existe um propósito para esse encontro. No entanto, também acredito que existe um tempo para cada processo e que nem tudo pode ou deve ser trabalhado de uma única vez. Quando inicio um atendimento, eu respeito integralmente aquilo que é revelado e permitido durante a abertura do campo espiritual. Por isso, eu atuo somente naquilo que, naquele momento, é autorizado, mostrado e orientado pela equipe espiritual que acompanha aquela pessoa. Às vezes, um único processo, atendimento, ou processo mesmo, por exemplo, uma obsessão apenas, é o que tem que ser trabalhado naquele dia. Em outras situações, podem surgir vários aspectos para serem tratados no mesmo atendimento. Cada caso é um caso, mas eu nunca ultrapasso aquilo que é mostrado. Eu não interfiro no livre-arbítrio de ninguém. Não tento acelerar processos que pertencem ao tempo daquela pessoa. E não atuo contra as leis divinas que regem a vida de cada ser.
Meu papel é servir como instrumento, realizando com responsabilidade, respeito e consciência exatamente aquilo que me é permitido realizar em cada atendimento. Então, vamos seguir aqui. Entendeu bem essa parte, né? Eu quero que você entenda, então, que o ritual de limpeza energética, espiritual, realinhamento energético e o tratamento espiritual não competem entre si. Não existe um melhor do que o outro. Eles se complementam e se somam também. Tanto é que existem pessoas que participam da limpeza energética todos os meses, porque sabem da importância de manter o seu campo espiritual limpo, fortalecido, protegido e alinhado. Cada um possui um propósito e atende a momentos diferentes da nossa caminhada. Tem, por exemplo, outras pessoas, existem pessoas que participam apenas da limpeza energética, porque, como eu disse, sentem que esse é o cuidado espiritual de que precisam naquele momento. Existem pessoas que iniciam pelo tratamento espiritual, quando percebem que existe algo mais profundo precisando ser investigado e tratado. E também existem pessoas que realizam o tratamento espiritual e depois continuam participando mensalmente da limpeza energética, justamente para manter o seu campo espiritual limpo, fortalecido, protegido e em equilíbrio. No final, não existe uma escolha certa ou errada, existe aquilo que faz sentido para o momento que você está vivendo. Por isso, eu quero deixar um convite. Escute o seu coração. Observe a sua vida, perceba aquilo que ela tem tentado mostrar para você. Talvez neste momento você esteja precisando restaurar o seu campo espiritual, ou talvez esteja precisando investigar mais profundamente aquilo que continua impedindo a sua vida de florescer. Só você poderá sentir qual desses caminhos faz mais sentido agora. E se existir qualquer dúvida, pode me chamar no particular. Será um prazer ouvir a sua história, esclarecer as suas dúvidas e te ajudar a encontrar o caminho mais adequado para este momento da sua vida. Na descrição deste vídeo, isso é importante, eu vou deixar os links para você conhecer melhor os 2 trabalhos. Em cada página, em cada link, você encontrará todas as informações detalhadas e também outros vídeos em que explico cada processo com mais profundidade para que possa escolher com tranquilidade aquilo que faz mais sentido para você. A limpeza energética, espiritual e realinhamento energético acontece todos os meses, sempre no segundo domingo de cada mês. É um trabalho coletivo, realizado à distância e você pode inscrever não apenas você, mas também as pessoas que você ama. A sua presença no momento do ritual não é necessária. Basta realizar a inscrição e permitir-se receber esse cuidado, se permitir receber esse cuidado de coração aberto. No dia do ritual, eu realizo todo o trabalho energético e espiritual no campo de cada pessoa inscrita, mesmo que ela esteja em casa, trabalhando, descansando ou seguindo normalmente a sua rotina. Não é preciso fazer nenhum preparo espiritual, meditação ou prática específica. Nadinha, ok? As inscrições para o ritual, elas estão sempre abertas, elas permanecem abertas durante todo o mês. Se você se inscrever até o dia anterior ao ritual, participará da limpeza daquele mês. Caso a inscrição seja realizada depois dessa data, ela será automaticamente direcionada para o ritual do mês seguinte. Como se trata de um trabalho coletivo, não existe um retorno individual, nem uma análise personalizada após a realização. Já o tratamento espiritual é um atendimento totalmente individual. Além de toda a investigação e do trabalho realizado no seu campo espiritual, você recebe um retorno em PDF personalizado com tudo que foi identificado, trabalhado e com algumas orientações específicas ali para o seu caso, ok? Ele pode ser realizado sempre que você sentir no seu coração que chegou o momento de olhar com mais profundidade para aquilo que a sua vida está pedindo. É só você solicitar. E se você desejar acompanhar todas as informações sobre a limpeza energética,
Também vou deixar na descrição o link do nosso grupo exclusivo do ritual, ok? É um grupo no WhatsApp. Ele é silencioso, criado apenas para compartilhar as datas dos rituais, comunicados, né, que são importantes, né? Lembretes ali, ok? Inclusive, eu comunico após o ritual, eu aviso que foi finalizado. Também vou deixar na descrição um link para você conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, a minha abordagem e a forma como atuo através da visão sistêmica também. Além dos trabalhos energéticos e espirituais, eu também realizo um trabalho profundo com a terapia sistêmica, constelação familiar e vários cursos e jornadas terapêuticas, olhando para os padrões, histórias e movimentos invisíveis que muitas vezes continuam influenciando a nossa vida, nossos relacionamentos, nossa prosperidade e a forma de nos posicionarmos no mundo. Tenho também, um trabalho muito especial voltado para o público feminino, para nós mulheres, criado para mulheres que desejam se reconectar com a sua essência, compreender suas histórias, liberar padrões repetitivos e fortalecer a sua força feminina através de um olhar sistêmico, profundo e transformador. Será uma alegria receber você e permitir que conheça um pouco mais sobre todos esses caminhos de cuidado e transformação que fazem parte do meu trabalho. Porque no fim das contas, todo jardim pode voltar a florescer quando recebe o cuidado certo. E talvez este seja exatamente o momento de permitir que a sua vida também floresça novamente. Então, muito obrigada, um grande abraço e até breve. E eu desejo de coração que a sua vida também volte a florescer, trazendo mais paz, mais clareza, mais força, mais prosperidade e uma conexão cada vez mais profunda com a sua espiritualidade. Espero te encontrar em breve. Até mais!